as UBS que a gente atende. Estamos começando mais um Pod Saúde e hoje o nosso tema é Janeiro Branco. Então vamos falar sobre saúde mental. Para começar o podcast, a gente vai se apresentar para vocês. Eu sou a Nayara, sou psicóloga clínica, atuo na equipe multiprofissional aqui de São Gotardo, no NASF. Meu nome é Camila, sou psicóloga clínica, atuo no NASF, na atenção básica. Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga clínica, mas com ênfase em atendimento infanto-juvenil no CAPS de São Gotardo. Eu sou Adriana, sou psicóloga, atendo no CAPS, público adulto. Tá, pra gente começar o podcast, a gente tem algumas perguntinhas, né, meninas? Que a gente vai sorteando aqui e vamos respondendo todas juntas. Então, vamos começar. E a gente já começa um pouco voltado para Mariana. Qual é o papel dos pais e ou responsáveis no acompanhamento psicológico e psiquiátrico de seus filhos? O acompanhamento dos pais, eu acredito ser uma premissa, né? Uma premissa básica, como, né, se fosse uma porta de entrada, né, para que essa criança ela possa receber, né, o atendimento e para que a gente consiga criar, né, esse bom vínculo, estabelecer essa aliança, né, terapêutica para esse, né, processo terapêutico acontecer e ele poder dar certo. Porque muitas vezes a gente tem a ideia, né, do público adulto que eles chegam por iniciativa própria, né? Eles mesmos fazem esse pedido, né, de ajuda, procuram os profissionais, mas a criança ela é muito pequena e ela não faz isso, né, de forma voluntária, né, espontaneamente. Então ela precisa sim dos seus cuidadores, dos seus pais para que se atentem, né, aos sinais de saúde que elas apresentam, né, e que possam procurar, né, um profissional, tá, capacitado, habilitado para poder, né, avaliar e conduzir, né, o caso. E até para ajudar também no processo terapêutico da criança, né? Porque tem muita coisa que ela não vai conseguir ir construindo sozinha e vai ter que ter ajuda em casa para isso, certo? Isso. Então, é importantíssimo a família, né, que hoje está em casa com suas crianças, seus adolescentes, observar sempre, né, os sinais, estar sempre atento, né, a fala também de outras pessoas próximas, porque quando se trata de criança, existe também, né, essa parceria com a escola, a família, né, todas as outras áreas e serviços, né, que estão acompanhando, que estão convivendo com ela e que estão percebendo até mesmo alterações, né, importantes que ela pode apresentar, né, alterações de comportamento, alterações, né, de humor, né, entre outros, tá? A gente sempre deixa bem frisado, a gente frisa muito, né, que a criança ela é um sintoma do ambiente que ela vive, Exatamente. né? Então, é importante essa observação, esse diálogo, essa escuta qualificada e esse direcionamento para esse bom atendimento, né? Porque como crianças, eles não sabem se expressar ou se comunicar como nós adultos. Sim. Então, é tão importante a gente estar observando esses sinais e sintomas. E muitas vezes a gente precisa orientar os pais que a evolução só vai acontecer com a mudança do ambiente, né? Muitas vezes, se o pai, a mãe ou o responsável dessa criança, do adolescente, não consegue entrar nesse processo psicoterapêutico, a criança não vai ter um resultado bom, né? No processo do acompanhamento. Por quê? Porque precisa tudo estar num processo de transição, de mudança, né? Para evoluir. Por isso, tão importante esse contrato, né? Sim. Os pais, eles não têm só a importância física, né? Que é de estar presente nos atendimentos, de estar ali participando, né, do acompanhamento, mas também como garantir, né, que essa criança, ela vá, né, até o serviço, né, cumprir com os horários, com as datas marcadas, com as orientações repassadas, né, porque onde essa criança recebe esse reforço do que é aprendido em sessão, em consultório, é em casa, né, na convivência com a família.
E a família tem que se responsabilizar. Sim. Muitas Sim. vezes, né, a gente recebe algumas famílias que elas querem terceirizar esse serviço, né? Então, assim, as responsabilidades dos pais e responsáveis. Terceiriza- É uma parceria, né? Terceiriza pro profissional Sim. que tá atendendo Sim. e terceiriza pra criança também, muitas vezes. Sim. Isso é muito frustrante pra criança que Muito. tá em atendimento, né? Porque ela percebe, às vezes, que não tá conseguindo evoluir e quando você vai perceber, é porque não tá tendo esse reforçamento, como você disse, né, Mariana, em casa. E a criança não tem essa maturidade, né, cerebral, cognitiva, né, como nós adultos, tá? Para poder realmente, né, pensar sobre, né, tudo isso, estruturar, né, toda esse conhecimento, essa aprendizagem, né, de uma forma tão concreta e de uma forma tão saudável, muitas vezes como, né, os adultos, tá? Então eles têm, né, eles são aí um mar, né, de emoções, de emoções e emoções muito intensas, né, e até mesmo primitivas, porque a criança, né, sente essas emoções da forma mesmo, né, ela expressa da forma como ela sente. Então, a gente reconhecer essas crianças também, reconhecer que elas têm emoções, validar essas emoções e fazer essa educação emocional em casa é importante, né, para esse bom desenvolvimento, né, da própria saúde. Ainda ontem eu e a Nayara estava comentando sobre isso, né, Nayara? A gente percebe muito na clínica que tem adultos adoecidos porque na infância não aprendeu a lidar com as emoções negativas. Então, para aquele adulto, o chorar é algo que é sinal de fraqueza. A raiva, né, quando ele externaliza a raiva, é no sentido de impulsividade, agressividade, às vezes agredindo pessoas. Por quê? Porque não aprendeu lá Não nessa sabe lidar fase, com as né? frustrações, Sim, Foi né? reprimido, Foi foi reprimido, não consegue lidar com essas emoções que são básicas. Até né, mesmo da nossa nessa vivência. conversa que a gente tava tendo, a Paula tava junto uma hora e ela falou uma frase que ela é mais ou menos assim, que a infância ela é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, muita coisa que a gente vive ali, a gente vai carregando com a gente, né? Então, Sim. É a nossa não é fase, né? trabalhado. Não, vai levar para a vida adulta. É o que eu falo muito com muitos pacientes, né? Às vezes eles falam assim, eu tive um trauma na infância, mas passou, né? Mas uma hora ou outra ele vai voltar em forma de sintoma na vida adulta. Porque o que acontece na infância não fica na infância. Sim. Né? E eu trabalho com a psicanálise, né? Então, assim, a gente sabe mais que tudo que... Não que, né? A gente tem várias abordagens ao mesmo tempo, mas, assim, a minha especialidade, né? A gente no SUS, a gente usa várias abordagens, dependendo do caso. A gente não pode ter uma específica. Mas, assim, não fica na infância. A gente sabe que os nossos medos, as nossas frustrações, dificuldade de lidar com o não, né? Que a gente vê hoje que tá tendo muita demanda infantil, né? De crianças que não estão tolerando o não dos pais. Querem tudo a tempo e a hora, e não é assim, né? Aí a sociedade cobra isso, né? Dos pais, dos responsáveis, e as crianças estão adoecendo cada vez mais cedo, porque não sabem lidar, né? Com esse não, e é através de sintomas que vão aparecer, né? Aí começam a aparecer outros transtornos, né? Que a gente vê aí relativamente novos, como TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, né, Mariana? Autismo e várias outras, né? Que acabam... Depressão infantil. Sim, cada vez mais cedo, né? E aí é importante, né, a gente falar, né, a respeito do cenário, né, de educação, né? Quando a gente fala sobre essas mudanças no contexto de saúde, né, na promoção da saúde, a gente não pode deixar de levar em consideração o período e época, né, que esses pais hoje dos nossos, né, futuros e presentes, né, atuais pacientes, né, viveram. Sim. Né? Com certeza. Então, em uma época antiga, existia uma educação muito tradicional, onde não se existia o poder de fala, não existia essa valia, né? Era esse eu mando, valor. você obedece, pronto. Calado, não pode revidar, não pode Tinha falar. que engolir o Engole o choro, né? choro. É muito comum. E é Engole isso, né? Engole o E choro aceita, que e sim. aceita. E as emoções ficavam reprimidas, represadas e muitas vezes em algum momento, né? Quando a gente... Essa premissa, né? Essa frase, ela é importante, né? Mente sã, corpo sã, né? Isso é uma verdade, tá? Porque quando a gente não fala, quando a boca não fala, o corpo fala. Manifesta. Então, essas crianças manifestavam, né? Esses mal comportamentos, né? Esses problemas de conduta, né? E problemas de convivência, né?
justamente, né, devido a essa rigidez, né, também, e essa educação, né, autoritária, tá, no passado, né, em outras épocas. Então, hoje, tudo isso mudou, essa criança e esse adolescente, ele tem espaço, ele é visto, né, e ele, né, é ouvido, tá? Então, foi onde, né, todo esse atendimento, né, com esse público mudou, né, e nós profissionais estamos recebendo cada vez mais, né, essas crianças e jovens, né, nos nossos serviços, tá, e também a gente deve muito isso, né, à família que hoje, tá mais disposta, tá motivada, né, tá informada, tem instrução, né, tá sendo orientada sobre buscar esse caminho, né. Então, vamos puxar uma outra perguntinha pra gente ver o que vamos falar agora. Continuamos nos jovens e adolescentes. Em relação eu aos... estou sendo... Mas eu acho que é uma demanda bem grande, Nossa, né? Que tá tendo. vendo bastante. enorme. Em relação aos jovens e adolescentes, como os pais ou família podem identificar que os mesmos precisam de acompanhamento psicológico? Então, eu até falei, né, no começo, quando foi feita a primeira pergunta, a gente precisa sempre estar observando os sinais, né? Sim. E quaisquer mudanças que possam acontecer, que foge a rotina, né? Que foge o cotidiano, né? Os costumes da família. Então, sempre o pai ou, né, avô, tia, professora que está, né, mais próximo, que tem mais contato, que tem, né, mais informações, né, sobre essa criança. E aí, com, né, toda essa observação, tá? Eles podem, né, procurar o serviço, tá? Para fazer uma avaliação e aí, né, receber, tá? Uma orientação de um profissional capacitado. E assim, eu acho que muitas vezes essas alterações de comportamento que os pais ou as pessoas que estão próximas vão observando, geralmente são muito colocadas na caixinha de mau comportamento, de birra, de Pirraça. mimado, pirraça. Então, Não sabe assim, receber, não. às vezes se atentar para que existem mais coisas por detrás disso, além de ser uma simples pirraça, né? Observar realmente o comportamento dessa criança, desse adolescente. Vai bem além, né? Que por trás de um comportamento, né, existe, tá, uma mensagem. Sim. Existe um alerta. Muitas vezes né? pelos pais viver muito no automático, né? Ter que trabalhar para prover o lar e às vezes acaba não tendo muito tempo para ficar com os filhos, esses sinais passam despercebidos. Porque muitas vezes, quando a criança começa a demandar de algo, pode ser um sinal de, ei, atenção, né? Eu preciso que alguém olhe para mim. Um pedido de Né? socorro. Um pedido de socorro. Sim. de E que ela não ajuda, sabe né? expressar, né? E Igual a muitas Mariana vezes- falou. Isso, e aí muitas vezes isso acaba passando despercebido e fica como birra, né? Ah, é Exatamente. pirraça, é birra, mas não é. A gente... E falta um pouco de compreensão dos pais, o que não é erro deles, mas assim, da gente precisar ter essa educação emocional, né, essa inteligência emocional, como a Mariana disse, de ficar alerta aos principais sinais, né? Se é uma criança que tem um bom relacionamento, uma criança que passa a se isolar demais, né, que passa, a professora fala, olha, o desempenho da criança tá caindo, a criança não quer ir pro recreio, só fica dentro da sala, tá chorosa, tá irritada, né? Então são sinais, são alertas, né? A criança, como a Mariana disse anteriormente, não sabe expressar aqui, muitas vezes, dependendo da idade, né? Acredito que até no início da adolescência. Então, assim, os pais estarem atentos. Opa, mas meu filho era sempre, né, alegre, passa a ser uma criança triste, embotada, né? Não quer ir pra Rendimento escola. escolar, né? Isso, rendimento cai. Então, esses são sinais, né? Então, muitas vezes a gente recebe, no caso mais específico, Mariana, os pais que falam, mas meu filho mudou, ele não era assim, né? O que tá acontecendo? Então, avaliar esse contexto, o que tá por trás disso, né? A maioria não chega a dizer, mãe, eu preciso de ajuda, me leve ao psicólogo, né? Ele não vai falar isso, né, Mariana? Só fazendo uma deixa... Ele não faz esse pedido verbal, Verbal, muitas vezes, sim. né? Dentro dessa E questão... tão formal, né? É importante a gente lembrar também que, infelizmente, hoje a gente está vivendo em tempos que
as relações pessoais têm sido substituídas por telas, né? Então, o excesso, Infelizmente. né? O excesso de computador, o excesso de telefone, de rede social. O excesso de estímulos, Sim, né? de estímulo tem afastado, distanciado essa relação dos pais com os filhos. Porque muitas vezes, por os pais estar cansados, né? Deixa que o filho fique em excesso no Eles telefone. terceirizam, né? Justamente. E às vezes A tá todo educação, mundo junto, vínculo, tá todo E mundo aí, junto em casa, mas cada um no uma seu tela. ali. O problema tá justamente no excesso. Não é que é Exatamente. errado usar, mas em excesso isso vai trazer prejuízos para aquela criança, né? Cria um bloqueio, um distanciamento dentro da própria casa. Da própria do casa. lar, né? Eu já atendi casos, né, que a família, eles não se falam em casa, né? Então, eles conversam por WhatsApp, né? O filho no quarto, a mãe na sala. Tem então, os grupos de família, né? Fica muito Sim. mais fácil só jogar no grupo Só. e Sim. não tem esse a contato. família dentro sim. de casa, então, onde deveria ser um local de acolhimento, de conforto, acaba Proteção, sendo segurança. distanciado, né? Então, a Distanciamento. família mesmo não sabe o que acontece no dia a dia. As relações estão muito adoecidas, né? E Dentro muito- do próprio lar. Sim, e muitas vezes nem ao que essa criança e esse adolescente tem acesso nesse celular, né? Porque Sim. pode ter acesso a qualquer coisa ali e as pessoas Sim. nem sempre estão perto observando. E é um alerta, né? Para os pais estarem atentos, né? O que seus filhos estão vendo, né? O tempo todo. Eu sempre oriento, né, a questão do uso, né, do dispositivo, do eletrônico. A gente, né, tá indo, né, sendo absorvido, né, por essa maré mesmo, né, de novas tecnologias, né, e desse novo modelo, né, e não é proibir, né, o acesso, tá? É permitir, mas desde que, né, observe, tá? Horários, né, que sejam, né, bem definidos. Estabelecer né? o tempo, né? De uso, né? Enfim, finais de semana. Né? Então, fazer o bom uso e o uso responsável. É porque tudo em excesso faz mal. Sim, sim. Inclusive, a gente vê várias pesquisas recentes dizendo sobre os malefícios das telas nas crianças e adolescentes, né? Tanto na questão dos transtornos de desenvolvimento, quanto, né, outros sintomas que a gente sabe, irritabilidade, né, falta de contato social, né? Enfim, vários outros sintomas de Saúde adoecimento. do sono. Isso, justamente. Né? Também tem relação muito próxima, né, com os problemas, muitas vezes, de visão. Né? Sim. Podemos passar para a próxima? Sim. Como as doenças emocionais podem influenciar no cotidiano das pessoas? Vamos lá. Então, né, gente, assim, a gente percebe na nossa demanda lá no CAPS como tem aumentado, né? Então, assim, as pessoas, elas não estão sabendo lidar, como a gente já falou, com as emoções, né? Então, assim, a gente se conhecer, o autoconhecimento, né? Se conhecer e saber os sinais, os alertas que o nosso corpo nos traz. Né? Então, às vezes, um paciente chega e fala, olha, eu tô com uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça intensa que não passa, né? Uma dor no corpo, né? Enfim, não consigo dormir bem, não consigo me alimentar bem. Já são sinais que aquele organismo já não está funcionando bem. Já não está processando tão bem. Né? Então, aí no processo investigativo, né? Perguntar para o paciente como que está seu dia a dia, suas relações familiares, sua relação no trabalho, né? Buscar isso daí. Então, as pessoas, elas não estão sabendo identificar esses sinais, né? Mesmo que o psicólogo tenha sido um profissional muito procurado atualmente, né? A gente vê que a demanda de saúde mental tem crescido muito no nosso município, no mundo, no Brasil, enfim. De identificar esses sinais. Então, muitas vezes as pessoas, elas imaginam, vou tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, né, vai passar aquela dor, né, e aí aquela dor se prolonga, continua, né. Então, assim, claro que são sinais clássicos, sinais básicos, né, de um adoecimento, às vezes, clínico, mas que já chama atenção para um adoecimento psicológico, né, mental e emocional, né. Então, a gente precisa estar atento a isso. Quando Acho que começa... pode falar. Pode ficar à vontade. Acho que falta muito esse olhar pra si, né? Porque a gente sente as emoções, a gente sente o que tá acontecendo, mas muitas poucas pessoas param e observam. Tá, eu estou nervosa, eu estou com raiva por conta disso, daquilo outro. A gente não para pra entender o que a gente tá sentindo. Pela correria que a gente vive.
a gente tá vivendo muito no automático. Então tá Sim. sendo só, vai um em cima do outro e vai acumulando um monte de coisas. Justamente, vai virando uma bola de neve. Pode falar, Camila. E é importante a gente lembrar, né, que esses sinais, de certa forma, eles vão nos trazer prejuízos funcionais na nossa rotina, né? Então você começa a ter um prejuízo no seu trabalho, nas suas relações sociais, alimentação, no seu padrão de sono, na escola, né? Então, assim, ficar atento ao que tem te prejudicado, né? Antes, algo que você era prazeroso de fazer, você hoje já não tem mais tanto prazer em fazer, né? Você não gosta de socializar, você se isola mais, né? Ficar atento a isso também. Sim, Importante. porque os pacientes, eles trazem isso pra Sim. gente. Eles falam assim, eu gostava, por exemplo, de fazer uma caminhada, agora eu só fico em casa, eu quero ficar só no quarto deitado. Então, assim, já são sinais de que não tá te dando prazer aquela atividade que já te dava, né? Então, o seu humor já tá começando a, né, apresentar um rebaixamento. Então, o que fazer pra sair disso? Né? Como a Nayara disse, a gente tá no automático, né? Tanto na vida adulta quanto com os filhos, com os pais, com os avós, enfim, né? Aquela correria. Eu tenho horário pra me acordar, horário pra me chegar do trabalho, horário pra pegar o filho na escola. Então, assim, meu Deus, são inúmeras funções que às vezes não dá tempo naquele dia. E as emoções vão passando. Um dia uma dor de cabeça, outro dia uma dor no corpo, uma dor, né? E aquilo vai se acentuando até que chega um ponto que a gente passa a entender que, opa, peraí, eu preciso estar atenta às minhas emoções. O meu organismo já dava sinais ali atrás, né? E muitas vezes a gente não para, né, como você mesmo colocou, para raciocinar o que tá causando aquilo. A gente vai parar a hora que o negócio já tá pegando fogo Sim, ali. a bomba estourou e agora eu tenho que ir no psicólogo, né? Essa investigação, ela é tão importante, né? Porque quando a gente está com algum sintoma, geralmente a gente busca o nosso médico, né? Do bairro, Clínico, né? né? O nosso médico de confiança, ou que, né, a gente já tem costume, né? De ir, de consultar, né? Então, é importante essa avaliação clínica, porque muitos quadros também de transtornos mentais e emocionais, eles são confundidos, até mesmo, né? A gente tem diagnósticos precipitados e errados, Sim. né? A respeito da saúde, né, da pessoa, tá? Então, é importante, né, fazer essa avaliação, esse check-up, né? Eu quero Dentro fazer de uma rotina, né? De ter esse contato com, né, o seu médico, de estar fazendo essa avaliação, né, física, né, que é biológica também, e aí realmente se certificar se não tem nada, né, acontecendo, se não tem um outro problema de saúde que pode estar causando aquele sintoma. Sim. E não ser somente, né, definido, tá? Ou até mesmo diagnosticado, né, de forma irresponsável como, né, transtorno mental. Mari, foi super importante isso que você falou agora, porque infelizmente, né, muitas vezes a pessoa que começa a apresentar esses sinais, mesmo que sejam pequenos, a pessoa às vezes não tem esse entendimento, né? Eu não tô bem, e aí acaba às vezes procurando uma ajuda num amigo que acolhe, que entende, mas que não sabe direcionar. Por quê? Porque às vezes ele tem resistência em procurar um acompanhamento. E, infelizmente, hoje a gente tem outros profissionais, né, que atuam como psicoterapeutas, mas que infelizmente não tem, né, o conhecimento Formação, técnico, até mesmo, a formação, sim. né? Então, assim, é uma questão que a gente vem lutando, buscando, né, para melhorar. Mas, enfim, é importante lembrar disso. Né? Começou a apresentar esses sinais, gente, vamos procurar um profissional habilitado para isso. Então, para quem né? Que não tenha, está ouvindo agora, né? Ter esse ficar atenta a cuidado. isso. Pesquisar o profissional, né? Sim, Com certeza. é muito importante procurar quem tenha o conhecimento daquilo ali para te orientar Que e te tenha ajudar. técnicas, né? Né? Conhecimento, Esteja formação. Né? Porque, igual você falou, às vezes procura um amigo, às vezes procura o vizinho. E chega na gente e fala assim, meu vizinho tomou tal medicamento, foi bom pra ele, eu vou peguei uma cartela dele, tô tomando. Tô tomando. Né? Então, você se automedicar, automedica. isso é muito perigoso. Mas eu tenho os mesmos sintomas. Mas espera aí, precisa de uma avaliação de um profissional habilitado. No caso, um psiquiatra, ou se for alguma questão clínica com o clínico do posto, né? E aí, se for o caso, encaminhar para o psicólogo. Mas espera aí, eu me automedicar. Eu tô com o mesmo sintoma, eu tô com insônia, por exemplo. Vou pegar o Rivotril da minha vizinha. Né? Então a gente vê que tem isso. Além da questão que a Camila falou dos profissionais.
né? Então, procurar certificado se aquele profissional é um profissional da psicologia, qual que é o registro dele, qual que é a formação, a especialização, né? Porque a gente sabe que existem profissionais fakes aí no mercado que estão adoecendo o paciente ao invés de colaborar com a saúde mental dele. E aí chega na gente, como que tá? Né? A pessoa tá destruída. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. Certificar que eu estou com um profissional mais capacitado para me atender. Sim. Então, Além de tudo, a gente precisa ter ética, né? Com Claro. Quanto à nossa prática, profissão. Sim. E eu sei que no desejo muito forte de querer ajudar pessoas, muitas vezes por não ter, né, essa habilitação Sim. e essa formação, né? Porque se trata de uma ciência, psicologia é uma ciência, né? Então, utiliza, assim, de técnicas, tá? E abordagens, né? Sérias, regulamentadas, né? E muitas vezes acaba prejudicando, né? Esse paciente que procura, né? Esse trabalho, esse atendimento. E ele acaba, né? Piorando, tá? quadro. O seu quadro, né? E o depois seu não sabe como processo fazer. de... Evolução de mesmo, saúde, né? De psicoterapêutico. Muitas vezes, o pessoal também hoje quer muito efeito rápido, assim, né? Ah, fui lá no psicólogo, 2 sessões, eu quero estar beleza. Gente, infelizmente não é assim, né? Milagre não acontece, né, gente? Por Ainda isso não tem ele- essa cura, né? Ele recebe o nome de processo, né? Ele exatamente. cumpre Mas etapas. aí que vem a nossa questão, né, da nossa classe de psicologia, porque a gente sabe que é um processo para evoluir. E aí, onde as pessoas não têm essa paciência de melhoras rápida, aí procura alguém que oferece uma promessa de cura. 2, 3 sessões. Tá E ótimo, você não tem aproveitando- ansiedade mais, você não vai ter depressão mais, você vai curado. curar todos os seus traumas de infância. Infelizmente não é assim, né, gente? Não é assim, porque milagres não existem, né? Então, assim, a gente vê que esses profissionais, infelizmente, estão ganhando mercado. Por quê? Por essa promessa que a Camila falou. Né? E a gente sabe que a psicoterapia é um processo terapêutico duradouro. A pessoa tá ali, ela vai amenizar os sintomas, ela vai se tornar uma pessoa melhor, com menos sofrimento, mas é um processo. A Mariana relatou que é um processo, tem que ter paciência para ter essa evolução. Nem todos têm. Então, aquela promessa de cura, de milagre, né, que a gente sabe que não existe, né, é muito mais fácil, né? E aí, às vezes, cutucar a ferida ali, deixar aquela ferida aberta e depois, né? E aí cai na mão de um profissional habilitado, né, que vai usar as técnicas, né? Manejo, O manejo clínico correto, né? Sim. E aí demora, é um processo, né? Então, se a gente tem vários traumas, por exemplo, na infância, né? Eu trouxe da infância. Por exemplo, eu tô com 32 anos e eu tenho traumas e vivências traumáticas ali da minha infância que eu estou trazendo em psicoterapia. É um processo para que eu me elabore aquelas vivências traumáticas, né? Não é de um dia para o outro, né? São anos de história, de trajetória. Então, a questão do manejo. E o profissional de psicologia que é o profissional habilitado para isso. Eu sempre falo que a pessoa, ela levou todo aquele tempo e idade, né, para chegar naquela fase. Então, não vai ser de um momento para outro, de uma semana, de um instante, que esse problema vai se resolver. Então, se uma pessoa hoje tem 30, 40 anos, né, ela demorou e passou aí, Foi né, por toda essa construção, né, Sim. até chegar nessa idade. Então, quando chega até nós, né, esse resultado imediato, ele não vai acontecer. E as pessoas, elas têm, né, o desejo muito forte e muitas vezes até a fantasia, né, de que seja dessa forma e que seja desse jeito, né? Então, vamos entender que somos sujeitos construídos ao longo da nossa vida e que precisamos, né, ter, tá, toda essa, né, paciência, esse acolhimento, né, esse carinho, tá, e respeito com a nossa história, com a nossa vida, porque nós somos, né, uma longa história, né? Então, ter muito cuidado com essa história, né, e sempre tá se orientando com o profissional, né, que está sendo, que está fazendo o atendimento, né, de tirar dúvidas, porque muitos se precipitam no momento ali, né, tem uma ideia e chega no momento, né, de consulta, às vezes se frustra, porque acreditava, né, em outra forma, em outra ideia,
ou porque, né, hoje a gente tem a mídia com muitas publicações, né? É um prato cheio. Que acaba influenciando. Então, assim, discuta com o profissional a respeito do seu tratamento. Tire suas dúvidas, né? Façam trocas, porque também existe a relação paciente, né, e profissional. Sim. E ela é importante, eu acho que, né, o ponto principal para esse tratamento dar certo. Esse vínculo, esse elo de confiança, né? E a questão também, quando você relatou, né, é respeitar a trajetória, né? A construção, somos seres em construção durante toda a vida, né? Claro que a gente traz uma bagagem da infância, todos nós trazemos, né? Sejam experiências negativas, experiências positivas, mas trazemos, né? E uma hora ela vai aparecer em forma de sintoma, aquela vivência traumática, né? Aquela queixa de algo que não foi tão positivo assim. Então, assim, da gente respeitar que aquela história foi construída e precisa ser elaborada em um momento, né, com um profissional habilitado no processo terapêutico, que exige, né, colaboração também do paciente, né, que ele se entregue àquele processo terapêutico, né. Eu falo assim, né, pro paciente, você tem que me ajudar a te ajudar. É uma via de mão dupla, é de né? mão dupla, Psicoterapia. porque se ele mente, ou se ele omite, né, ou se ele não consegue estabelecer ali, criar um vínculo de confiança com aquele profissional, né? Porque nós não somos o vizinho, nós não somos o amigo, nós não somos a mãe, o pai, né? Somos um profissional, né? Que estamos ali para acolher naquele momento de dor. Sim. Antes da gente passar para a próxima pergunta, queria pegar um ganchinho que a gente falou para discutir. Não é muito dentro da nossa área, porque é voltado para medicação, mas eu acho importante a gente falar dessa pressa também com relação à medicação. Não sei se vocês observam isso, mas eu vejo muito paciente que acha que é só o medicamento que vai resolver o problema. Então, eu vou tomar esse remédio, ele vai ter que resolver tudo. Então, às vezes a terapia é deixada de lado, o resto do processo para uma melhora é deixado de lado, em vista de que o medicamento ele vai ser a solução rápida para aquela dor que ele está sentindo e ele não quer saber de mais nada. Então, tá tendo muito caso de paciente que o tempo todo é medicação, é querer essa solução rápida, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, acho que é importante a gente alertar também que a medicação, ela é um auxílio, né? Ela é um suporte, ela é parte do processo, mas ela não é o processo inteiro. Sim, e que o medicamento não vai tirar o problema. O problema vai estar ali. Ele vai amenizar aquele sintoma. Aquele sintoma que aquele problema traz, um sintoma físico, né? Mas o problema vai estar ali. E o profissional de psicologia vai poder te ajudar a encontrar caminhos para solucionar esses problemas, né? A medicação vai ajudar, sim, naquele paciente, por exemplo, que tem crise de ansiedade, né? Que tem problemas de insônia, sintomas depressivos, vai ajudar, vai contribuir, né? Como você disse, é parte do processo, mas não é o todo. Mas nada também com mudança de hábitos. Sim. Para as pessoas que estão assistindo, né? Isso inclui mudança de hábitos de vida. Extremamente. Né? Então, precisamos ter a consciência, né, da importância de ter um padrão de sono saudável, de fazer atividades físicas regulares. Alimentação. É o básico, né? Então, assim, né, todas essas atividades principais e essenciais de vida, né, elas básicas, elas têm que ser, né, realizadas. E que nem sempre são fáceis de serem mudadas, né, mas que precisam. São necessárias. São necessárias. Então, vamos para a próxima. Vou ter que abrir a caixinha. Tem pouquinho. Ela tá tão bonitinha, né? Tá linda. Tá, vamos lá. Como prevenir o adoecimento mental, emocional de crianças e adolescentes? Um novo contexto, né, do público, né, de crianças e adolescentes, né? Tá sendo um tema hoje, inclusive, muito procurado, né? E publicado, justamente porque, né, os casos eles aumentaram e o índice hoje, né, é muito grande, tá? De adoecimento, né? E é um trabalho que hoje ele está sendo até um trabalho novo, né, no CAPS, aqui de São Gotardo, onde a gente está fazendo aproximadamente 6 meses, né, o atendimento de pacientes menores, né, com transtornos mentais graves, né, e é uma demanda muito delicada, né, é uma demanda complexa e que envolve, né, o apoio de
muitos profissionais é um apoio, né, profissional, multidisciplinar, né? Como fazemos para essa prevenção, né? Principalmente pensar sobre as relações familiares, né? Quando a gente fala de criança, a gente fala sobre o ambiente dessa criança, né? E quem pertence a esse ambiente? A família, são os modelos, né? A família, os pais são os modelos principais para essa criança. Por isso que hoje é tão importante a gente falar sobre a saúde, né, do público adulto, que são os pais, né, dessas crianças, na maioria das vezes, né? E cuidar, né, dessa família é importante, né? Atender essa família é importante, porque como essa criança vai desenvolver essa boa saúde se a gente não tiver, né, alinhado, tá, com os pais, né, o cuidado da saúde deles. Então, os pais precisam ter boa saúde para que os filhos, né, também desenvolvam a sua saúde também, tá? Porque a gente sabe, né, que é aprendido, tá, nessa relação, né, com os pares, com a família, né? O modelo que essa criança vai seguir, que ela vai imitar. O padrão, né? O quanto é importante família, lazer, né? A convivência, socialização, tá? O quanto é importante rotina, tá? Sim, muitos pais têm dificuldade com rotina. Alimentação, né? Sono, tá? Hoje existe uma grande dificuldade dos responsáveis, né? Entender e fazer essa higiene, né, do sono com as crianças, de determinar limites, né? Horários. Na educação com essas crianças, o que prejudica, né? E causa todos esses transtornos. Mas hoje ser pai e mãe traz muita responsabilidade, né? Educar não é fácil, né? Não. E saber que temos... E requer muita disciplina. Deveres. Então, realmente não é fácil. Mas quem tem filho tem que estar disposto a tudo isso. A gente precisa garantir. A passar por tudo isso e garantir, né, que eles tenham condições de desenvolver uma boa saúde mental. Né, que está sendo um desafio, né? Com certeza. No mundo de hoje está sendo um desafio. E é o que você falou, né? Os filhos são os sintomas dos pais. Se você é um pai, uma mãe extremamente ansiosa, um pai, uma mãe que não acolhe, que não é afetuosa, que não, né? O seu filho vai ser aquilo ali, ele vai sentir, porque ele projeta. Sim. Lá na frente ele vai ser o que você ensinou, o que você mostrou pra ele. A gente vê tantos adultos que chegam e falam assim, né? Sobre isso que você relatou, Camila. Sobre, por exemplo, meu pai e minha mãe não me abraçava, não falava que me amava, né? E eu sou assim com os meus filhos, mas porque foi aprendido, né? Os pais são um espelho, né? Para os filhos, como a Mariana relatou, somos exemplos, né? Então, assim, se você cresceu num ambiente que não é afetuoso, né? Que não tem um abraço, não tem um eu te amo, mas assim, você é pra lá, você não presta, né? Você me dá muito trabalho, então a criança vai crescer idealizando o quê, né? Que ela não presta, que ela... Como que vai ser a autoestima dela lá na frente? Acreditando nisso, Acreditando né? nisso, sim. Porque os pais são os nossos heróis. Principalmente o pai, no caso da menina, é o herói, não é? E da menina, né? A gente espelha na mãe, a gente põe um sapato da mãe quando a gente é criança. Então, assim, peraí, se a minha mãe é assim, então tá certo, né? Aí eu vou crescer naquele ambiente entendendo que uma relação de pai e mãe é assim, xingando, gritando, sem amor, sem carinho, né? Eu vou acreditar que aquilo ali é certo, que é normal, né? Então eu vou crescer naquele ambiente e vou passar isso pros meus filhos. E se minha mãe me vê dessa forma, né, como você disse, como alguém imprestável, alguma coisa assim, eu também vou carregar isso como verdade. A minha mãe me vê assim, então quer dizer que eu sou assim. Todas essas crenças limitantes, né? Até porque, né, na primeira infância, até os 5 anos, isso é construído, né? Então, assim, se você não tem essa ligação de afeto, principalmente com a figura materna, né, que é a que acolhe, que escuta, que direciona, né, que protege, que cura. Lá na sua fase adulta, você vai ter um problema com a autoestima. Você vai ter um problema de lidar com as suas emoções. Você vai ter essa dificuldade de expressar o que você sente. Por quê? Porque você não teve isso, você não aprendeu. Então, você não teve um preparo, você não teve um acolhimento no momento de choro, no momento de dor, né? Eu nunca esqueço de um atendimento uma vez que eu fiz com um senhor
E assim, foi uma lição pra mim, eu nunca esqueci desse atendimento. Ele tinha perdido um filho aos 10 anos de idade, por suicídio. E aí, dentro desse contexto, a gente conversando, né? E aí, eu questionei pra ele se tinha algo que ele achava que ele poderia ter feito melhor, ou que ele deixou de fazer. E ele falou, ele me deu uma resposta tão bonita que eu nunca esqueci, nesse tempo todo que eu tô na clínica. Foi algo que mexeu comigo, talvez por eu ser mãe também, né? Ele falou assim, Camila, eu acho que eu não deixei de fazer nada, porque o que o filho precisa é de amor. E isso eu sempre dei demais. Eu sempre amei muito meu filho. Então eu acho que é isso que os nossos filhos, né, os adolescentes, as crianças precisam. Amor, afeto, gente, não quer demais. Quem não gosta não disso? adoece, família. Não é? Né? Dizer um eu te amo, dar Não um abraço. estraga. Não. Acolher Não no momento de mima. choro, não é mimar. Porque tem isso, né? De falar que mima, que Não puxa. pega essa criança, não pega Tá agora. mimando criança demais, só tá quer dando deixa amor Deixa demais. ela lá no berço, deixa ela no chão. Não, Não, gente, por colo, favor. é saúde, né? Acolha, é amor. né? A gente, Amor é adulto, a vida. gente acolhe quando tá chorando. Por que a criança não? Não, vai deixar a criança chorando, né, gente? Sim. No berço, não vai pegar? Não posso, porque senão vai mimar a criança. Se eu estiver chorando, já vai chegar. Adriana, aconteceu alguma coisa, Seu amigo né? te oferece o É. ombro, te oferece atenção e a criança a gente tem que escuta. ignorar e deixar ela sozinha. Muitas Então, pessoas... muita coisa a gente precisa mudar, inclusive com relação à ideia, rever essa ideia, né, sobre o bater. Nossa. Nossa, Porque isso bater não educa. Bater é uma agressão. Se É um você não trauma. acha certo Exatamente. que bata num animal, porque, né, você protege os animais e acham que eles são, né, indefesos, um idoso, se você não acha certo, né, uma mulher sofrer, né, uma agressão, uma violência, por que é certo uma criança que ela é pequena, ela é indefesa, né, ser agredida? Até A mesmo gente entre precisa adultos. colocar isso Sim. em debate, Sim. falar sobre isso. Sim, com Né? certeza. E tem muito aquela fala de, eu apanhei quando era pequena e eu tô aqui vivo hoje, tô bem, mas não é Nossa, assim, mas e os gente. traumas? E os traumas, Você né, que você tá carregou carregando. O bater aí, não isso. ensina, Não ensina. ele faz você sentir medo. Sim, e outra coisa, às vezes eu não vou ter aquela vivência física, não vou ter aquela dor ali física, mas e o psicológico? Eu levo aquilo pra vida inteira. Sim. A vida toda eu vou ter medo, né? Eu vou criar relações tóxicas, não vou ter autoestima, né? Não vou conseguir seguir. Eu vou precisar de um acompanhamento, né? Sim. Porque eu cresci entendendo que eu não presto, não tenho autoestima. E aí? Que momento que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver como pessoa? Vai ter uma limitação. Né? Então, assim, bater não educa. A gente precisa falar sobre isso, né, Mariana? Rever tudo isso. Sim. Os pais precisam ouvir Inclusive, Existe diferença, né, entre ser firme, tá? Sim. Em ser, né, uma pessoa, né, que consegue determinar, né, os limites, que consegue, né, ter uma fala, né, respeitosa, uma comunicação respeitosa, porque hoje se fala muito sobre a disciplina positiva, né, que é a disciplina mais, né, hoje vista, né, conhecida, falada, né, sobre essa relação com as crianças, o modelo de educação com as crianças, né? Então, é justamente sobre esse respeito, comunicação, né? E contato, né? Convívio respeitoso, tá? De uma forma, né, que respeite. Inclusive, né, aproveitando esse momento, acho importante a gente ressaltar, né, Nayara, que a proposta do NASF, né, agora, é que a gente possa trabalhar, principalmente, né, que é o principal, assim, nosso principal objetivo, tá trabalhando dentro das escolas, né, essas questões de vínculos familiares, vínculos, né, com os colegas, porque é importante os pais também ter essa conscientização, né, de que talvez essa forma errada, né, esse padrão que foi repassado, como que isso está influenciado na vida do seu filho, né? Então, assim, se não tem conscientização, se não tem essa promoção, fica difícil, porque muitas vezes os pais não sabem que aquele jeito é errado,
Aprendeu que é assim, é o que a gente falou. Vem de uma né? cultura Foi a enraizada, né? Então, eu acredito sobre responsabilizar essa família, Sim. porque precisa existir essa participação mesmo, né? Consistente, efetiva, tá? Na vida escolar, né? Na vida em geral, tá? De toda, né, criança e adolescente. Sim. Né? E hoje, muitos estão justificando ou dando desculpas, né? Sobre as falhas que cometem, né? Então, é necessário, tá? Né? Uma obrigação imprescindível mesmo, né? Esse acompanhamento e participação, né? Até mesmo porque hoje, né, a gente tem aí um quadro, né, muito sério, que é o bullying. Sim. Né? E que agora faz parte, né, desse cenário também de cuidado, né, da saúde mental, onde crianças e adolescentes, né, Isso estão acaba sendo vítimas. sendo um agravo, né, pro adoecimento mental, o bullying. Sim. Com certeza. E entra também, Mariana, o cyberbullying. Vocês viram, né? Que agora saiu a lei que fala do Ah, cyberbullying, do que é bullying. o bullying pela internet, né? E Em que é grupos, crime, né? Agora Sim. virou lei. Então, assim, é algo que vem adoecendo muitos adolescentes. E agora é lei. Né? Então, assim, os pais precisam se responsabilizar também pelo que eles deixam os filhos verem também. Porque é responsabilidade dos pais. Né? E eles estão fugindo, eles estão terceirizando essa responsabilidade, né, Mariana? E Então, penalizar também as atitudes, né? Sim. Saber que tem consequências, que é errado, né? E que precisa parar, né? Então, a gente precisa colocar, né, esses limites, né, nessa convivência, né, nessa relação de convivência, né? E precisa sempre ensinar o princípio mesmo do respeito, Principal, né? né? Então, vamos passar aqui para a próxima. Como funciona o acompanhamento psicológico e psiquiátrico de menores de idade no CAPS? Eu estou Mari, você está muito solicitada hoje. Muito solicitada. né? Sendo a escolhida. Mas, na verdade, é de extrema importância, né? Porque a gente demanda fala. infanto-juvenil tá muito grande, né? Então, E ela até um momento, como a gente, né, chegou a conversar, estava, né, um tanto reprimida, sim. né, nos consultórios médicos, né, ou com até mesmo outros profissionais, né, que não têm a especialidade. Hoje no CAPS, né, é realizado o atendimento psicológico individual, né, de crianças e adolescentes, tá? Eles são encaminhados, né, também das UBSs, né, e também podem ser atendidos por demanda espontânea e também através, né, de demandas, né, judiciais. Licença. Demandas judiciais, né? Existe o atendimento psicológico, existe o acompanhamento, né, com assistente social também, porque aí existe, né, esse trabalho com a família e a nossa, né, assistente social, ela faz, né, esse acompanhamento de grande renome e referência, né, junto a esse público de importância, né, muito grande, junto comigo. É também realizado atendimento médico, né, com a psiquiatra, a doutora Fábia, e tem também, né, as atividades com a arte-terapia, né, que faz parte também do atendimento, que é a oficina terapêutica, que é realizada pela nossa artesã, Marcela, né, e temos também o apoio das psicólogas, né, que são a Adriana e a Cláudia, né, fazem o atendimento do público adulto, mas também, né, que ajuda no atendimento, né, infanto-juvenil no CAPS, porque muitas vezes existe, né, essa necessidade de urgência da família. E esse trabalho ele precisa ser realizado, né, junto, em parceria. E as meninas oferecem essa importante parceria, né? Para dar um suporte para a família, né? O manejo do acompanhamento, né? Então, às vezes o pai precisa, a mãe precisa do acompanhamento para lidar com aquele adoecimento do filho, né? Então, nós trabalhamos nessa parceria. Sim, escuta das angústias, né? De preocupações, né? Com relação ao adoecimento do filho. Porque muitas vezes o pai, suas a mãe... questões também, pessoais, né? Pessoais. Porque, assim, Dificuldades chegam lá, também, né? Porque não é fácil Não também é pra fácil. família, né? Eles chegam ali, muitas vezes
vezes com um diagnóstico, né, ou com a preocupação de como que vai ser a vida daquela criança, o desenvolvimento daquela criança, né? Às Então, vezes chegam muito perdidos, né? muito perdidos. Então, assim, para ter uma direção mesmo, né? Então, a gente dá todo esse suporte lá. E já com marcas, né? Que Grandes já deixam marcas. claro a necessidade do cuidado da própria saúde que eles precisam, né, fazer, ter. Sim. Né? Então, é esse o atendimento hoje, tá? Para as famílias que estão nos ouvindo, né? O CAPS, ele funciona de segunda a sexta-feira, né? E o trabalho psicológico, ele, né, também funciona, tá? Todos os dias, de segunda a sexta, tá? Existe o atendimento médico, né? Que é um atendimento mais especializado, que funciona às terças-feiras, né? Para público de crianças e adolescentes. E as oficinas seguem também, né? Nesse fluxo. É um tá? cronograma que ela organiza, né? Lembrando que os adolescentes e as crianças ficam em turmas, em momentos separados do público adulto, né? Então tem todo esse legal. cuidado, né? Esse manejo, mesmo porque a Mariana recebe um público, às vezes, que foram vítimas de abuso, né? Então, assim, é um público, né, mais sensível, que tem uma dificuldade grande, chegou adoecido, né? Muito adoecido. Então, assim, a gente tem um manejo disso, né, Mariana? Que tá com direito violado. Direito né? violado. Então tem que ter todo o manejo, né? Todo um cuidado para elaborar para organizar essas turmas. E a Marcela, ela tem feito isso, né? De uma Muito forma bem bem. tranquila, né? Muito bem. Muito bem feito. E acho que assim, pro público que tá ouvindo, né, acho que seria também interessante explicar um pouquinho como fazer para chegar a ter esse acompanhamento com vocês, né? É por meio de encaminhamento, demanda espontânea. Então, como eu falei, né, o CAPS, ele recebe o paciente por demanda espontânea, né, e também encaminhado, tá, da UBS, né. Então, para as famílias, né, que precisam, né, se informar, então, passe pelo seu postinho, né, a UBS é a porta de entrada, tá? E é onde vai realizar, né, o médico vai avaliar, o profissional vai avaliar e realizar esses encaminhamentos se for necessário. Tá? Lembrando que o acolhimento é durante toda a semana, Também. né? Nesses horários que a Mariana disse, né? Se porventura em algum momento ela não tiver, a equipe, né, que Acolhe. atende o público adulto acolhe e passa a demanda para ela, tá? Certo. Vamos mais uma aqui. Você percebe um aumento na procura de atendimento psicológico nos últimos anos? Se sim, ao que se deve isso? Com certeza. Principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia. A demanda aumentou muito, gente. Inúmeros casos com crise de ansiedade, crise de pânico, principalmente entre os jovens, Sim. né? Por quê? Porque a gente percebe que com o isolamento aumentou a questão do excesso de tela, por exemplo. Sim, aumentou muito. Não podia sair de casa. Não tem Tinha o que lazer. fazer, né? Tinha o que fazer. Televisão, celular. E aí, Contato. com O isso, distanciamento da escola, sim, das as relações, aulas remotas, as A alta atividades carga em emocional também da casa, questão da pandemia, né? do estresse, isolamento, o né? estresse ali. Justamente, aumentou muito. Ansiedade. Socialização que diminuiu demais, ninguém podia ter contato com ninguém, não só na escola, mas quem trabalhava também, muita gente passou a trabalhar em home office, Sim. então assim, o contato social diminuiu muito. Então, E assim, acho que também essa questão da maior procura, eu vejo um pouco hoje também que as pessoas estão se abrindo mais à ideia de poder ir ao psicólogo. Porque antes Sim. tinha um Sim. tabu muito grande, né? Exatamente. Então acho que as pessoas estão começando a perceber que tá ok eu preciso de ajuda, Sim. tudo bem eu procurar ajuda. Que não é doido, Que né? não é doido. E aí entra na questão que a gente vai falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que é isso, né? É desmistificar, quebrar esses tabus, Sim. né? Que qualquer pessoa pode passar pelo psicólogo e deve passar em algum momento da vida, Sim. né? Então, assim, as pessoas, elas estão mais abertas, principalmente pós-pandemia, né? Então, por quê? Muito do adoecimento, né? As pessoas têm as sequelas do Covid, muitas pessoas queixam sequelas físicas, mas também emocionais, Sim. né? Muitas vezes mais emocional, né? Então, assim, de buscar aquele profissional como um refúgio, né, como um acolhimento mesmo naquela dor, né, porque as famílias distanciaram, os relacionamentos diminuíram, né, então assim, as pessoas deprimiram mais, né, porque uma tela não substitui um relacionamento presencial, né, um contato físico, né, então assim, e aí eles buscaram mais nesse sentido, e aí entra a questão do Janeiro Branco, que é quebrar esse tabu, né, de que, eu não preciso, eu não sou doido, a gente ainda ouve.
Muito. Bastante. Muito, né? É um CAPS, preconceito enraizado, né? Enraizado. Quem vai no psicólogo é doido. Não, e no Eu não CAPS, sou então? doido, eu não preciso de psicólogo. Justamente. E no CAPS, nossa senhora, CAPS só tem doido. O que eu tô fazendo aqui? Então não é assim, né? CAPS é o momento da crise. O paciente vai passar por ali, ele vai estabilizar e ele vai voltar à vida dele normal. Quem nunca teve um momento de crise, né? Eu costumo dizer pros pacientes, quem tem uma vida perfeita, só tem flores, né? Em que momento que eu não vou buscar um psicólogo? Né, um psiquiatra. Então, assim, as pessoas elas vêm se permitindo mais, aceitando mais, né, embora ainda exista. E o Janeiro Branco vem para falar sobre isso, né, que é momento de... Por que janeiro? Da gente se descobrir, achar uma nova trajetória, um recomeço, que é por ser o primeiro mês do ano, né? E não foi escolhido à toa, Não foi né? à toa, né? Então, quais são as metas? Quais são os objetivos que eu tenho para esse ano? E será que a saúde mental tá nessa lista? Muito dificilmente ela entra, né, gente? Nas que a gente Muito, observa. Infelizmente. Então, às vezes, é comprar um carro, é comprar uma casa, não sei, colocar Emagrecer. fazer uma dieta, né? Fazer uma Sempre dieta. tá. Mas e a saúde mental? Eu vejo que não tá, muitas vezes, com prioridade. A gente Sim. percebe que as pessoas têm uma dificuldade de ter esse entendimento de que a nossa mente é que comanda o nosso corpo. Tem dificuldade. Né? Então, se você não busca esse equilíbrio entre mente e corpo, você não consegue ter uma saúde física. Entende? Não se separa. Não tem como separar. Não. Né? A gente vê inúmeras pessoas na academia, malhando, cuidando do corpo físico, né? Porque Fazendo aquilo dieta. é importante. Mas quando você vai perceber, é uma pessoa que não sabe ter equilíbrio emocional, ela não tem sabe uma lidar. resiliência para Não. lidar com situações difíceis. Então, assim, é importante a gente entender que hoje as pessoas têm conseguido entender mais que é necessário buscar esse equilíbrio emocional. Sim. Sim. Né? Porque se você não consegue entender o que acontece dentro de você, você não tem como conseguir cuidar do seu corpo, das suas relações, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Vai E entra influenciar naquela... tudo. né? E é aquela questão, né? Sem saúde mental, não há saúde. Não. Né? E não há mesmo. Né? Então, às vezes a pessoa, né, a gente chega um paciente pra gente, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho filho, eu me sinto bem, me sinto bonita e tudo, mas eu tô triste, tô deprimido, eu quero ficar só no quarto, eu não quero sair, né? Então, assim, a gente vê que não é o material que vai suprir, não vai fazer aquela pessoa feliz e saudável, né? Então, assim, vai muito além disso. Então, Inclusive o lema, né, da saúde mental. desse né? ano, Esse né? ano, né? Janeiro Branco, né? Esse ano é esse, né? Quem cuida, né, da mente, cuida da vida. O quanto é importante a gente conscientizar, né, sobre esse cuidado da saúde mental para viver de uma forma mais saudável, plena, produtiva, né, feliz. Sim, Porque uma hora ou outra vai esbarrar ali na saúde mental necessário. e falar, opa, peraí, né? Não tá tudo bem, eu preciso cuidar das minhas emoções. Porque sem saúde mental, eu não durmo bem, muitas vezes eu não alimento bem, eu não trabalho, eu não tenho desempenho na escola. Né? Então as pessoas... Nos relacionamentos que a gente vê que é uma demanda muito grande, né? De relacionamento abusivo, né? Com agressão física, agressão verbal. Então, assim, as pessoas precisam conscientizar que a saúde mental ela é o todo, Sim. né? E assim, eu estou bem fisicamente, fiz uma bateria de exames, estou bem. Ótimo! Mas e a sua mente? Sua saúde mental, como é que tá? Como estão os seus relacionamentos? Precisa falar sobre isso. E as pessoas, elas fogem. Quanto mais elas puderem, elas fogem. É porque incomoda, né? Incomoda. A gente fala que o processo terapêutico em si, ele não é um mar de rosas ali, uma delicinha o Não tempo é gostoso, todo. Ele né? dói, A gente Tão vai gostoso cutucar ali assim. uma ferida, né? Como se Sim. diz, vai doer, mas Vai. precisa doer pra gente também passar pra próxima etapa, né? De Pra curar aquilo. Não existe cura Sim. sem dor, né? Não existe. E nada, né? Então, assim, existe aquele processo, voltando, né? É que a gente passa por ele. E quem tá disposto a passar pelo processo vai conseguir chegar lá e colher o que ele vai plantar. E a gente vê uma grande dificuldade que é a seguinte, né? É fácil quando, por exemplo, uma pessoa tá com uma fratura, machucado, tá exposto, você tá vendo. E as nossas emoções. Então, por Sim, isso que a gente não existe, vê. né? Tanta dificuldade de compreender, né? Sobre isso, de respeitar. Porque não é algo,
né, que está ali exposto muitas vezes, que a gente que é visível, né, que a gente consegue perceber a olho. Tanto da gente identificar que a gente tá em sofrimento com aquilo e tanto do outro respeitar esse sofrimento, né? Porque a gente escuta muito que, isso é frescura sua. Nossa, essa questão do respeito, sim. E procurar informações, E né? procurar informações. Justamente para se conscientizar, né, sobre isso e mudar, né, às vezes esses padrões aí de pensamentos, né? Sim, urgente. E outra coisa também, quando você disse, né, eu tenho paciente que às vezes chega e fala assim, eu não falo que eu tenho depressão, porque tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, você tá bem, você tá bonita, tá arrumada, você tem depressão, né? Então, assim, quem vê a casca não tá vendo o que tá lá dentro. Sim. Né? Uma paciente que tem um transtorno bipolar, né, essa que eu tô falando, e que não tem condições de trabalhar, não consegue sair da cama, precisa de uma rotina de sono bem estabelecida, não consegue sair da rotina, toma inúmeros medicamentos. Então, assim, peraí, eu estou vendo o lado de fora, como é que tá ali dentro? Vamos respeitar, né? Vamos entender o espaço do outro, né? Até onde eu posso ir, ser invasivo, porque a pessoa sabe daquela dor dela, a dor é única, né? E eu tenho que respeitar. Então, muitas vezes não tem isso, né? Você vai no psicólogo, mas você não tem nada, você tá bonita, você tá arrumada, tá com uma roupa bonita, peraí. Né? Então, tem uma casa boa, você tem uma família, você tem um bom marido, né? então assim... As pessoas olham os sinais muito de fora. disfarçados, né? Que muitas vezes passa despercebido por isso, pela questão física, né? A Paula mesmo, é a outra psicóloga do Nasce, tá, gente? Ela fez um post no Instagram dela esses tempos atrás que eu achei muito interessante. Que falava que as pessoas não fingem ter depressão, as pessoas não fingem ter ansiedade, não fingir isso, aquilo. As pessoas fingem estar bem. Sim, e é fato. E quantos... Porque a sociedade exige isso, né? Pessoas, né? Estejamos rindo, sorrindo o tempo todo, estejamos bem. É sempre aquele, tudo bem, você já espera a resposta que tudo bem, já sai andando, não espera pra ouvir a resposta Às do vezes não tá outro. bem. O que tá acontecendo nessa parte de fora, que é essa externa que a gente tá vivendo, é sempre um reflexo perfeito que tá acontecendo dentro de nós. Então, a bagunça de fora é a nossa bagunça, reflete a nossa bagunça de dentro. Sim, não tem como disfarçar, né? Mudar. É verdade. E eu acho, assim, que o mês de janeiro, né? Como eu falei que ele não foi escolhido à toa, e é justamente por isso. É nesse momento que as pessoas param pra pensar em tudo que elas fizeram, tudo de errado, né? Que aconteceu, e pra se comprometer a uma nova mudança. Então, que essa mudança seja, né? Pela saúde, né? Que essa mudança seja por esse olhar, por essa importância, né? Com o cuidado consigo mesmo, tá? Sim, importantíssimo. E outra questão também, né? A gente buscar ajuda, né? Como eu tava, né, me preparando para hoje, estudando um pouquinho sobre isso. É amor próprio, né? Eu buscar ajuda é um ato de amor próprio, né? Não é um ato de fraqueza, né? Muitas pessoas chegam ainda no consultório e falam, eu vim aqui, mas ninguém pode saber porque fulano de tal, meu parente, falou que eu sou fraco. Né, que eu sou fraco, que eu não dou conta, que é frescura, né, é uma coisa banal, e que eu preciso de Deus. Preciso de Deus, preciso trabalhar, claro, todo mundo precisa, mas às vezes eu não tenho condições para aquilo, né? E respeitar aquele momento meu. E não né? é só isso, né? A gente Não. precisa de Deus, precisa de trabalho, trabalho, precisa da família, mas a gente precisa se cuidar nas questões de saúde mental também. Sim, para ontem, né? Então as pessoas não estão entendendo que é uma doença incapacitante, um transtorno mental, né? Que incapacita sim. A pessoa muitas vezes não consegue levantar da cama, né? Então é real, é fato, a gente tem evidências. Então assim, a família muitas vezes ela não tem esse olhar, né? Esse olhar cuidadoso, esse olhar, né, de cuidado, de carinho. Claro que cada caso é um caso, né? Mas enfim, no geral a gente precisa avaliar isso. E assim, não é um ato de fraqueza nem de covardia, né? Muitas vezes quem tenta suicídio. Peraí, gente. A pessoa que tenta um suicídio, ele chegou no nível. Né? Que nível que ele chegou de dor, de sofrimento, de desamparo, né? De falta de acolhimento. Então, assim, esse olhar mais sensível, né? Que a gente precisa ter. E humanizado. E humanizado. Né? Principalmente dos profissionais também. Sim. Com certeza. Não Sim, só precisa mudar. das pessoas, mas dos profissionais, porque eu sempre acredito e acreditei em todo o meu tempo de formação e trabalho, prática, que antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. E quantos problemas a gente vê, às vezes, né, nesse vínculo com o paciente por causa de um atendimento mal conduzido, mal feito, mal orientado. né? Sim.
E faz toda a diferença esse Com acolhimento naquele momento da dor. Né? Muitas vezes a gente recebe paciente do pronto-socorro que tentou suicídio ali naquele momento, até estabiliza e vai pra gente fazer um primeiro acolhimento. Né? A pessoa tá no auge da dor, gente. Né? É o Como momento, que eu vou receber ele? É, verdade, o momento até da quando gente deixar um pouquinho a técnica de lado em si, aquela coisa de ter que sempre estar intervindo pra acolher. É o Ouvir. primeiro passo, é Sim. ouvir, A gente, é a acolher. gente Exatamente. vivencia muito isso na Se clínica, né? sensibilizar, né? Muitas vezes o paciente, ele chega para um atendimento e ele simplesmente não quer falar nada. Mas o simples fato dele não falar nada já diz muita coisa. Sim. Né? E às Então, vezes assim, só chora, o né? simples fato de a gente acolher aquele não quero falar, já para faz ele, muito. aquilo ali, ele já se sente assim, acolhido, Aquilo que dá já é uma importante força. pra ele, Já é né? importante, Sim. porque as pessoas não param pra ouvir as outras. Não. Então, o psicólogo Nem tá pra ali perceber, né? perceber nada. Nada. Então, muitas vezes o pai, a mãe fala, nossa, mas eu não percebi nada no meu filho, nada de diferente, mas espera aí, né? Vamos parar pra olhar, pra ouvir. E aí, como é que foi seu dia de trabalho? Perguntar pro marido, perguntar pro filho, como é que foi seu dia na escola? Né? Então, ter esse cuidado, esse olhar, né? Essa escuta, porque hoje ninguém escuta ninguém. Ninguém tem tempo pra parar e escutar ninguém, né? Então, o psicólogo, muitas vezes, que é aquele profissional que é preparado para aquilo, a pessoa até assusta e depois fala assim, nossa, obrigada por você ter me ouvido, né? Eu já ouvi, vocês já ouviram? Já, com Então, certeza. assim, eu falo, não precisa agradecer, é a minha profissão. Eu tô aqui para isso, Sim. né? Então, de ter esse cuidado, né? A escuta faz a diferença. O paciente sai diferente dali. Eu costumo falar assim para os meus pacientes que as nossas emoções é um jardim, né, onde a gente planta sementes. E isso precisa, quando a gente planta uma florzinha, uma sementinha, não precisa ser regado. Aquilo ali Todo precisa dia. ser cuidado, né? Sim. As nossas emoções não é diferente. A gente tem que ter muito cuidado com o tipo de semente que a gente tem plantado. Sim. Sim. Né? Então eu sempre oriento, cuidado com essa sementinha negativa aí, porque isso vai enraizar e vai trazer problema. E traz Né? como reflexão. O que eu tenho plantado? Às Sim. vezes eu planto algo diferente e quero colher outra coisa. Peraí. Os pensamentos negativos, gente, são sementes assim que vamos tirar isso da nossa mente. Com Porque certeza. isso cria uma proporção tão grande que, nossa, começa Enorme. a trazer uma série de prejuízos, né? Sim. E às vezes pode ser até uma sugestão, né? Diante dessa demanda também dos profissionais, desse olhar para esse cuidado também, né? Sim. A saúde emocional Com dos certeza. profissionais nas suas empresas. Sim. né? Nossa, com certeza. Porque estão adoecendo muito também. Muito né? comum hoje E a gente aí- ouvir da síndrome de burnout, né? Muito, tem aumentado muito, né? Estafa, né? Demanda Esgotamento. grande. Aham. com Para certeza. promover esse bom trabalho, às vezes é necessário esse olhar também pela saúde, né? De quem cuida. Com certeza. Cuidar de seu ser Cuidar de quem cuida, de né? quem cuida, Exatamente. né? Com certeza. Então, eu acho isso muito importante. E a cor branca, né? Ela também, né, tem essa ideia da folha em branco, né? Como uma tela. Uma tela em branco. Onde a gente escreve, né? Esse novo começo, né? E a gente pode reescrever, né? A nossa história, Sim. nossos novos objetivos de vida. Então, Projetos. Projetos. É o recomeçar. Recomeçar, né? é. Recomeçar. Porque assim, às vezes a gente fez alguma coisa que não deu muito certo, vamos tentar novamente uma coisa diferente no início do ano. Né? Mudar Tentar uma novas- coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso. Às vezes não tudo, mas uns ajustes. Até porque a gente tem muito costume de ouvir aquela questão de ano novo, vida nova, né? Mas a Sim. vida não vai ser nova se a gente continuar Sendo com as mesmo. mesmas Exatamente. coisas. de São Isso é as sempre. importante. escolhas, né? As As escolhas de escolhas, mudanças, as escolhas Sim. de rotina, De relacionamento. de relacionamento, né? De começar a reescrever, a recomeçar. Exatamente. Né? De E uma aí maneira janeiro diferente. é isso, né? Janeiro tem que ser um recomeço. Né, traçar, né? Muitas vezes eu falo pro paciente, vamos traçar no início do ano, quais as metas que você tem? Põe no papel os desafios, né? Igual você disse, a dieta, um novo trabalho, um curso, não sei, né? Uma coisa, algo diferente que você tinha colocado em mente, que no ano anterior não conseguiu. né? Lazer, Tudo. né? E a saúde mental. Tempo de colocar qualidade, na verdade, Sim, né? Acho sim. que Se a pessoa resume em começar tempo de qualidade. a nutrir e a buscar pelo menos esse equilíbrio das emoções, já é um Nossa, recomeço. já é um uma avanço coisa, né? né? E buscar o psicólogo no início do Buscar o ano também. Os psicólogo. já- hábitos, Isso. a rotina vem com o tempo. Com E hoje a certeza. gente está percebendo esse sedentarismo, né? E como está sendo difícil, né? Tentar promover esse cuidado com a saúde física. Sim. Quanta resistência, né? Quanta dificuldade em fazer, entender, né?
essa importância. Sim. E os benefícios que ela E os traz, benefícios que traz, porque é muito comparado até os efeitos da medicação. Uhum. Que a gente tanto, né, quer utilizar, que a gente tanto quer fazer uso, né? É porque são questões de sinapses mesmo, né? No cérebro. Neurotransmissores, né? Sim. Que são importantes justamente por essa sensação de bem-estar, de felicidade que essa atividade física proporciona. Sim. Então, é ter essa compreensão, né? É realmente rever, né, algumas crenças, né? Rever alguns padrões de vida, né? E começar a se dar mesmo chance, oportunidade para o novo. Sim. Então, muitos falam, né? Não gosto. Às vezes Não, nem mas tentou, não me né? identifico com nada. Nem tentou, Como né? que, me explica, então, como que é a sua experiência com isso? Não existe. Não sei, nunca fui. Como é que eu vou... Não gosta sem nunca ter feito. Então, é como É a gente verdade. vai comer uma coisa pela primeira vez. Tudo que a gente vai fazer pela uma novo. primeira vez é novo, é diferente. A gente precisa fazer justamente para, né, ter essa, né, formação aí, a ideia da experiência, né? Essa questão me lembrou uma história. Eu fiz uma oficina para crianças na minha cidade, né, com essa questão das emoções. E a gente tava conversando sobre nojo, essas questões assim, medo. E você falando de experimentar comida nova. Um dos menininhos que estavam lá, ele foi me contar de uma viagem que ele fez e que tinha um risoto com cogumelos, uma coisa assim, que é uma coisa que criança não simpatiza. Muito, né? É. É comum. Aí ele falou que olhou pra aquilo lá, achou tão nojento a hora que ele viu, que ficou com nojo mesmo. Ele tá assim, mas eu tentei experimentar pra ver. E no final o negócio era bom. Tá bom? Aí, ó. Então, assim, ele testou, né? Então a gente Eles tem que permitiu. testar. Eles permitiu experimentar. Às vezes tem que sair dessa zona de conforto, né? E o quanto é importante a exatamente. gente ofertar, Sim. né? O quanto é importante a gente disponibilizar, porque muitas vezes a gente quer, né, que, por exemplo, nossos filhos, né, eles sejam crianças, né, muito saudáveis, diversificadas. Como Mas de tudo. A gente também, né, não oferece, a gente não faz, a gente não proporciona. Somos né? exemplos, né? Às vezes a gente faz uma cara de nojo pra aquilo também, né? Que a criança vai olhar aquilo e vai, uai, se Mas minha vai mãe ser não minha come, Eu mesmo. Logo Né? eu, né? Exatamente. podemos ir pra próxima, Sim. gente? Vamos. Nossa Senhora, vamos. Tô com um ainda aí. Deu um tantinho bom. Saúde Tô com medo mental do é um tempo tema aqui. extenso, né? Precisa de 3 dias pra... 3 horas pra gente falar. 3 3 dias, eu acho que é uma vida toda. Todo dia, né? Então, vamos lá. Qual o maior receio das pessoas em buscar a ajuda de psicólogo? Então, gente, a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Que eu acredito que uma das primeiras coisas desse receio é esse estereótipo de que quem busca psicólogo é doido, né? De que questão de saúde mental é vergonhoso falar que a gente tá com uma depressão, que a gente tá com uma ansiedade, que a gente tá com alguma questão de saúde mental. Então, eu acho que o receio vem muito disso, de ter aprendido que eu não posso demonstrar fraqueza, bem entre aspas, esse demonstrar Sim. fraqueza, e que buscar ajuda é um sinal de fraqueza. As pessoas ainda veem muito como sendo isso, né? Sim. Então, acho que a gente desconstruir essa questão, igual você falou, o janeiro branco, ele vem muito pra isso. A gente desconstruir que não é um sinal de fraqueza, que buscar ajuda é necessário. A gente busca a ajuda do médico quando a gente tá com uma dor, a gente busca um amigo, a gente busca um personal trainer pra academia, Um vizinho. um vizinho. Né? Então, assim, por que ai, que a gente... desabafar, Pra né? desabafar. Justamente. Por que não Desabafar. psicólogo? Por que Não é não, né? terapia, Por que viu, pedir gente? ajuda de um psicólogo é Né? vergonhoso? Não é, gente. Não é. E assim, é questão do amor próprio, né? Esse autocuidado. Sim. Né? Então, assim, eu me cuido, né? Eu procuro estar bem para que minhas relações estejam bem. Como a Mariana falou, os pais precisam estar bem emocionalmente para cuidar das emoções do seu filho, né? Se estamos ansiosos, se estamos deprimidos, né? A criança sente aquele ambiente, a criança sente as nossas emoções. O nosso filho às vezes pergunta: mamãe, por que você tá triste? Por que você tá agitada? Gente, a criança sente tudo e a criança não é boba. A Ou gente então acha ela nem fala, né? Como eu falei, ela expressa. Ela expressa, Se de alguma você forma. é ansiosa, a criança também fica ansiosa. Sim, a gente Tudo é passa. passado, né? Sim, A por gente- isso a importância. A gente percebe também, eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu, mas eu percebo na clínica que muitas vezes o paciente ele tem uma dificuldade de aderir e dar um segmento na psicoterapia por falta de apoio, muitas vezes. Sim. Porque a família, o amigo, enfim, né, as relações
orientações, muitas vezes fica limitada no sentido de que você não precisa de psicólogo, você dá conta disso sozinho. Isso é Sim. bobeira, você ficar indo em psicólogo, né? Então, Conversando. a rede de apoio é muito importante, porque é onde ela precisa se sentir protegida, né? Sim. A gente E lembrar E que muitas vezes ela não tem essa proteção. não tem Ela essa tá proteção. sozinha. Então ela E acaba se lembrar que sentindo aqui- fragilizada e Sim. não adere a um tratamento, não busca uma ajuda, não mantém, muitas vezes busca, mas por se mantém resistente. Por quê? Porque não tem apoio de ninguém. Ninguém influencia, sabe? Ninguém O dá quanto isso força, é importante. motiva, né? Não. Fala, não, vai ser bom pra você, ela vai te orientar. Não, pelo contrário. As pessoas têm muito essa crença no outro, né? Eu espero muito do outro, que o outro me apoie, que o outro me reforce, que o outro... Gente, não é assim. Às E vezes eu? também É a a questão gente, da falta do né? amor próprio, do autocuidado, né? Não tem. Autocuidado, né? Então, se a pessoa fala, olha, você não precisa, eu sei da minha dor, eu sei do meu sofrimento, então eu vou, né? Então, os pacientes, eles estão se abrindo, mas ainda tem isso muito, né, Mariana? Né? De que eu não preciso, eu tô vindo, mas eu vou parar de vir porque o meu esposo falou que eu não preciso, que isso é bobagem, que eu preciso trabalhar, que eu preciso rezar, né? Claro que a gente sabe que sim, precisamos de fé, de uma religião, né, nessa crença, mas o tratamento, ele é necessário. É algo científico e E o comprovado. quanto a relação, né, com o profissional, ela é importante. Porque é ela que vai determinar, né, esse retorno do paciente. Sim. Né, a volta dele ali, né? Então, também, né, de se sentir à vontade, né, de querer, né, participar, de querer se envolver, né? E lembrar que, muitas vezes, existe mesmo a questão do vínculo. Às vezes, realmente, ele não é estabelecido. Pode Só que, né, esse paciente, ele precisa ter a ideia de que ele teve, às vezes, né, um não sucesso, né, naquele atendimento. Não quer dizer que com outros profissionais Não também vai vai ser ser. Sim, isso é muito né? particular, Então, não pode né? transferir, né, essa frustração, né? E aí, sempre se dá a chance, né, de estar buscando um outro. De testar novamente, né? Sim, com De certeza. buscar, né, um outro profissional que realmente se identifica, né, e que realmente, né, engaja, tá, esse paciente nesse processo. E isso é normal, é comum acontecer no processo de psicoterapia, né? O paciente, às vezes, não tem uma boa transferência com o profissional, não se sentir à vontade e procura um outro e se sente. Isso é algo que faz parte do processo. Sim. Isso né? é da vida, né? A gente sempre vai ter mais afinidade com algumas pessoas, com outras nem tanto. A mesma coisa com o profissional da O importante é psicologia. buscar ajuda. E né? isso Exatamente. também não coloca em jogo, tá, nenhuma prática profissional do, Sim. né, Não. do especialista, tá? Então, assim, de ter esse bom diálogo, né, com o profissional que atende, né? Antes a gente tinha muita essa restrição, né, esse medo de conversar, né, às vezes com o profissional, de falar sobre as angústias, ou de muitas vezes não estar satisfeito, né, com os atendimentos. Precisa existir essa abertura, precisa ter esse diálogo, né? Então, o paciente ele pode conversar, por exemplo, com o seu psicólogo, olha, eu acho que não estou conseguindo, né, evoluir, progredir, né, com isso, vejo que não está, né, conseguindo me ajudar nisso, porque o profissional, né, escutando, tá, ele pode, né, fazer aí novos planejamentos, né, e propor novas estratégias, mudanças, né. Então, nada como um diálogo. Eu falo que o diálogo, quem conversa se entende, né? Com Com certeza. certeza. Vamos lá para mais um. Tem vários ainda. Também bom. Vai longe. Como profissional de psicologia, poderia orientar os pais e ou responsáveis sobre a prevenção do adoecimento mental e emocional de seus filhos? Então, já falamos um justamente pouco, o que né, nós já sobre isso, falamos, né? O profissional, ele quando, né, recebe essa família, é importante falar, né, sobre fazer, né, esse contrato com essa família, da responsabilidade, né, que tem, tá? De ter esse compromisso, né, de levar, né, as consultas, de participar, né, de seguir as orientações também, né, no dia a dia, né, no convívio com essa criança. Serem ativos no processo Sim. também, né? Né? E aí sempre, né, falar sobre essa promoção, né, e prevenção,
que são, né, todos esses cuidados que a gente já conversou, que são, né, que é a rotina, sono, alimentação, lazer, né, convivência, amizades, escola, né, e todas as áreas aí que essa criança ou adolescente está inserido, tá? Então, vamos lá. Qual dica você daria para que o tema saúde mental não seja lembrado apenas em janeiro, mas durante todo o ano? E aí, Adriana? Nossa, muita coisa, hein? Qual dica? Olha, aquilo que a gente já falou um pouco, né? Assim, a gente não separa saúde física e mental, o cuidado ele é o ano todo, né? Se a gente vai ao médico, faz exames, faz um check-up, por que não ir no psicólogo, né? Fazer uma avaliação mesmo, porque assim, quando a gente fala do Janeiro Branco, a gente tem que falar uma questão que eu lembrei agora, prevenção, né? Uhum. E muitas vezes não se fala, né, em prevenção, e isso começa lá na infância, né? Então, assim, a busca pelo psicólogo infantil está cada dia maior, né? Não só porque já chegou no auge ali do adoecimento. Deveria, na verdade, eu vejo que os pais vêm se abrindo mais a esse olhar, né? Aceitando mais, mas também no preventivo. Né? A criança teve um irmão, por exemplo, tá com ciúme, não tá querendo ir pra escola porque tá com ciúme da mãe que fica com o bebê em casa, né? Então, quem sabe leva no psicólogo para ajudar a manejar esse processo, né? Para que seja mais leve para a criança, pro irmão e pra mãe, enfim, para o ambiente que ele vive. Então, assim, é prevenir, né? Já são sinais que aquela criança apresentou que não tá bem. Então, é preciso falar disso o ano todo, né? Saúde mental não tem como tirar férias. Sim, acho que vai muito da pessoa... Pode falar. Não, pode continuar, não, é isso mesmo. Acho que vai muito da pessoa se conscientizar e se responsabilizar por esse cuidado da saúde mental durante todo o ano, né? Exatamente. Tem as questões dos municípios de fazerem mais ações durante o ano todo também, que eu acho que pode ajudar nessa continuidade, né? Mas a gente também ter consciência de que a gente precisa se cuidar, que não é só cuidar do corpo físico, né? A academia, as consultas, mas cuidar dessa questão da saúde mental, ter isso como uma prioridade na vida também. Sim. Acho que falta muito isso, priorizar. A saúde mental. Porque ela não é assim, fazendo um adentro disso aí, né, dessa questão, hoje no nosso município, né, o NASF, ele oferece dentro das unidades básicas os grupos, né? Sim. A gente vai a partir de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro é o projeto que a gente tem de iniciar alguns grupos psicoterapêuticos dentro das unidades, né? Nesse objetivo de estar prevenindo, de estar orientando, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, né? Procure a unidade básica de saúde, faça as inscrições para os grupinhos que a gente vai estar fazendo, né? De ansiedade, depressão, enfim. São muitas demandas, mas eu acho que é uma forma que tem também de entender, né, o que está acontecendo dentro de si e procurar ajuda. E de trabalhar E isso ainda no tem, decorrer do ano. E ainda tem, né, outras questões também, como dica, por exemplo, que dentro da nossa atenção básica, a gente tem os grupos de atividade física, que é algo muito importante nesse processo da saúde mental. De nutrição. Nutrição, os grupinhos de nutrição, né? Tem fisioterapeuta. Então, assim, a gente tem N's, né? É um atendimento multi, mas que, de certa forma, direciona para esse equilíbrio, né, que auxilia dessa visão de necessidade, dessa conscientização da importância, né, porque a pessoa precisa entender que ela precisa desse cuidado para que ela vá atrás também de buscar, que né? ela aceite, porque a gente vê muita resistência também inicialmente, né, e aproveitando, né, para quem não sabe, né, do serviço ofertado pelo NASF, né, então assim, porque tem o serviço, né? Muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento de que tem o serviço, que tem os profissionais ali para oferecer, né? Inclusive os do CAPS, que a Mariana já relatou, né? Que tem até a artesã que oferece as oficinas terapêuticas, enfim, que busquem o serviço, né? Sabendo dos profissionais que tem, porque muitas vezes a gente escuta, eu não sabia que tem esse profissional, né? Eu precisava tanto de um fisioterapeuta, por exemplo. Então, assim, as equipes, elas estão com grandes profissionais, né? Então, pelo SUS, né? Com essa disponibilidade. Então, buscar o que a gente tem. É um trabalho compartilhado e continuado. E às vezes o que está realmente escasso é sobre esse propósito de vida.
O propósito de vida é importante, né? Sim. Então, quando eles estão ali inseridos, né, na oficina, né, em grupo, Sim. né, em pares, né? Então, que eles estão fazendo trocas, né? Que eles estão compartilhando experiências de vida, gente. Isso é muito rico, importante. né? Isso Muito é rico, né? Então, até Como para evolui. completar essa questão, né? Os primeiros anos de vida, eles funcionam como base, né? Para essas aquisições que o cérebro precisa fazer para os seus próximos, né? Para os seus anos seguintes, né? De vida, tá? Então, por isso que é tão importante esse cuidado com a saúde mental, né? Infantil, porque é uma forma da gente cuidar dos nossos futuros, né? Adultos, tá? Futuros, né? Idosos e jovens. Né? Isso aí, prevenção é a palavra, né? Isso. Ó, gente, agora... Não, peraí, tem uma perdida aqui. Tem? Tá acabando. Tem mais 3, depois 10. Como reconhecer que está na hora de procurar um psicólogo? Acho que é isso que a gente já falou, né? É saber reconhecer as nossas fragilidades, quando as suas emoções estão em desequilíbrio, quando você não tem conseguido lidar com as suas próprias situações, né? Então, você precisa procurar um apoio, você não encontra, você se sente sozinho, você não consegue entender muitas vezes o que está acontecendo. É o momento de procurar uma ajuda. Amigo não é psicólogo. Sim. E outra coisa também que você falou, a gente falou hoje no início, perda do prazer nas atividades Sim. que antes tinha. Então, assim, Perda da os prejuízos, funcionalidade né? de vida, né, gente? Você E reparar aí- que tá tendo algum prejuízo ali nas coisas que antes você tava conseguindo fazer tranquilo. Isso, e tá sendo um empecilho, tá sendo muito difícil, né? Os pacientes falam assim, nossa, eu acordava pra ir trabalhar tranquilo, agora eu não consigo sair, não consigo Não fazer sai nada. da cama, uma coisa que eu Sai da falo e todos ouçam, tá? Cama, ela é caixão. Né? Ela enterra seus sonhos. Então, Exatamente. você precisa realmente dormir, descansar o tempo realmente necessário. Sim. É só pra dormir. Que é para você restabelecer, né? Suas energias, né? E aí poder, né, despertar, acordar para poder viver a vida. É verdade, Sim, mas só pra realmente. isso, né? Realmente. Mais alguma consideração É isso. desse? Acho que a gente já focou bastante É. nesse Ah, ponto. no início. O que se pode fazer para cuidar da saúde mental diariamente? Eu achei essa pergunta bem interessante, porque assim, tem várias coisas que a gente pode fazer. É um cuidado integral, né? Acredito que a gente tem ter uma rotina bem estabelecida, cuidar do nosso corpo também, corpo físico, higiene, alimentação, o sono, né? Que é muito importante. Outra coisa que a gente já falou aqui, mas a questão de tirar um tempo para você, né? Desacelerar um pouco dessa rotina do automático que a gente tá. Eu falo muito com os meus pacientes, chega no finalzinho do dia, tira uns 5 minutinhos para pensar sobre o seu dia, para pensar como que foi, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que precisa melhorar, pra gente começar a se olhar mais, a se refletir mais sobre como que a gente tá vivendo, o que a gente tá fazendo, como a gente tá lidando com as nossas emoções. Então, acho que tirar um pouquinho o pezinho do acelerador ali, que a gente tá a 1000 por hora o dia inteiro. E começar a olhar mais pra gente, fazer atividades que a gente gosta, né? Porque a gente faz muita coisa porque a gente tem que fazer. Mas a gente tem que fazer coisa que a gente gosta de fazer também, prazeroso, né? Que a né? gente sinta prazer. E um ponto que eu acho muito importante também de ressaltar pra cuidar diariamente é essa questão das redes sociais. Porque hoje em dia a gente tá muito viciado, né, nas redes sociais. O Instagram é incrível, é uma ferramenta muito boa, mas também ele é foco de muita comparação. Sim. A gente se compara muito, né? Ali a gente vê só o lado bonito da vida do outro. E a gente Ninguém mostra o lado ruim. Eu vi esse tempo atrás uma pessoa falando sobre isso e ela falava essa questão de que o Instagram, ele é palco. A gente vê o palco da pessoa ali, né? É igual uma peça de teatro. E os bastidores? E os bastidores? Os bastidores nossos a gente vê, mas a gente não vê o do outro. Então a gente compara o palco do outro com os nossos bastidores. O bastidor é uma bagunça, gente. De todo mundo, De né, todo gente? mundo. E às vezes a gente vê o palco, tá tudo lindo, porque ninguém vai pôr o bastidor. Lógico, ali a gente Né? coloca um segundinho, um recorte de 5 segundos da Sim. vida,
Mas e ali por detrás, né? Teve até as famosas trends, assim, que esse tempo atrás tinha umas meninas postando vídeos, comentando fotos antigas delas do Instagram. Então elas olhavam e estavam assim, o que eu realmente estava sentindo no dia que eu postei essa foto? E era a foto ali sorrindo, linda na praia, e ela falando, nossa, esse dia eu tinha terminado com meu namorado, eu tava chorando, eu quis postar pra atingir. Então assim, a gente vê o que quer mostrar, mas e o que tá por detrás daquilo, né? Então a gente tomar cuidado com esse uso das redes sociais, com essa comparação que a gente faz, porque isso afeta muito a gente e atrapalha bastante essa questão de saúde mental. Autoestima. Né? E lembrar assim, né? Não é que é fácil falar. Sempre é fácil falar. Então põe em prática. Tá, mas se a gente também não fizer, como que a gente vai vivenciar, né, essas mudanças e essa transformação na vida, né, na nossa vida? Sim. Como que a gente vai chegar, né, até lá, até onde a gente quer, né? Então, a gente sabe que não é, né, nenhum caminho fácil, tá? Não é uma jornada fácil. O que a gente fala, né, não funciona como mágica, mas a gente precisa lançar a ideia, né, para isso causar algum efeito. Sim. Né? Então vai ter aí dificuldades nesse processo e por isso que a gente orienta, né, estar acompanhada por um profissional para que seja mais leve, para que seja possível, né? E é igual a gente falou, vence muito a promessa de cura instantânea, né? Mas não existe isso. A gente vai ter que passar pelo processo. E é difícil, gente, não é fácil. Eu acho importante, né? Assim, eu sempre oriento alguns pacientes meus que têm a dificuldade de traçar uma meta e chegar onde quer. Muitas vezes acaba deixando de concluir, de permanecer, porque tem essa dificuldade quando a gente traça uma meta a longo prazo, né? Muitas vezes se frustra, não sai do jeito que quer. Então, eu sempre oriento assim, vamos começar a reconhecer os pequenos esforços, as pequenas mudanças, coisas pequenas, que às vezes antes era difícil, que hoje você consegue. É algo positivo. Já é uma conquista. É reforçador. Isso, é uma grande conquista. É uma tirei, conquista. Né, o celular da minha cabecinha, do criado, né? Sim, é um processo. Então, isso tem que tem que acontecer passinho formiguinha. Você não tem que esperar lá o final, né? O sucesso total. Sim, tem que aproveitar. Você tem que começar a reconhecer as pequenas conquistas, né? E comemorar, aos poucos. né? Sim. Eu falo pros pacientes assim, ele fala, eu consegui fazer tal coisa. Eu consegui, por exemplo, ir no banco, que eu não conseguia ficar numa fila grande, por exemplo, dava ansiedade. Consegui, ótimo, vamos comemorar, isso é uma vitória grande. Às vezes é pequena pro outro, mas pra você se orgulhar de você. Começou a se aproximar, né? Isso. Começou a fazer essa dessensibilização. Sim. Né? Então, fazer o vitória. movimento, a iniciativa, já é um ponto, é um começo. Claro, mesmo. O importante é ir, né? E até sair ponto de de casa, partida. Isso. Geralmente o mais difícil é começar. Né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, sair de casa, você tem dificuldade disso? Então, pra aquela pessoa é uma grande dificuldade. Sim. Né? Então, ela sair de casa, ela ficar numa fila de um banco, não ter uma crise de ansiedade, é um grande avanço e tem que ser comemorado, né? Exatamente. Então, para todos que estão nos ouvindo, pensar principalmente nas atividades, né, que vocês até um certo momento faziam, gostavam de fazer e pararam. Pensar no que vocês podem voltar a fazer, como pode, né, planejar isso na rotina, aumentar a frequência, né, dessas atividades, tá? Já é um ponto. Com certeza. E outra coisa, e que ninguém pode fazer por você. Né? É algo que você tem que estar disposto a fazer, a começar, a dar o primeiro passo, né? A família vai ajudar? Vai te dar apoio, muitas vezes, vai te levar até o CAPS, até o NASF? Vai, mas é você que tem que fazer, você é o responsável pelo processo. O recomeço é muito difícil, Sim. né? Mas depois que você começa a perceber os resultados, né? O que você tá colhendo, é muito satisfatório. E às vezes o apoio, ele existe, né? Às vezes a pessoa, assim, tem, né? Essa rede de apoio, né? E aí pode contar com alguém, tá? No começo, né? Mas lembrando que se não tiver, vá sem ninguém mesmo, vá sozinho mesmo. Porque o importante é você. Cuidar de você. Com certeza. Então vamos lá, estamos terminando. Só mais duas. Como psicóloga, qual sua opinião sobre a importância do Janeiro Branco?
nós falamos um pouquinho sobre Janeiro Branco, né? Então, é aquilo que a gente já falou um pouquinho, é cuidar da saúde mental o ano todo, né? O janeiro, ele foi escolhido para esse movimento por ser o primeiro mês do ano, né? Questão de propor as novas metas, novos objetivos. Né? Isso, reflexão, né? Sobre as metas do próximo ano aí, né? Do ano que tá começando, na verdade. Então, é isso, é cuidar dela o ano todo, né? Pensar em cada detalhe que eu posso fazer para mudar, para melhorar a minha saúde mental. Então, assim, são os pequenos passos que a gente já falou, hábitos de vida saudável. Então, assim, o Janeiro Branco é algo que precisa ser falado o ano todo, né? Assim como o suicídio, né? A gente tem que falar o ano todo, não é só no setembro, né? Que a gente trabalha, não é o foco aqui, mas enfim. É isso. Mas a prevenção tem que ser. Sim, tem que acontecer, né? Para que realmente não aconteça, que a gente diminua, né, índices, as né? estimativas, os dados, né? Com certeza. Que são hoje, né, muito grandes. Muito grato, infelizmente. Então, vamos lá, acho que é a última mesmo. Já é fechadinho, que tá tão bom. Ficar o lado bonitinho. Bonitinha essa caixa. E essa a gente basicamente já respondeu também, que é o que é a campanha do Janeiro Branco. É a base, né, do podcast hoje. Né, o que a gente já falou, é a campanha de conscientização, né, dos cuidados com a saúde mental. É o que a Adriana falou anteriormente. É importante não conscientizar e trabalhar essa prevenção somente no mês de janeiro. Isso tem que acontecer ao longo do ano, né? Saúde mental é algo que a gente tem que buscar ter na nossa vivência todos os dias, né? Então, o objetivo principal dessa campanha é isso, né? Conscientizar as pessoas sobre a importância de ter esse equilíbrio, né? A busca do equilíbrio das nossas emoções. E em todas as né? idades, Em todas as Camila? idades, Sim, infância, juventude, adolescência, né? A gente vê idosos adoecidos hoje, né? Com transtorno Que é depressivo, né? Então, assim, é cuidar das nossas emoções, né? É buscar, tá regando essa sementinha que é a nossa mente, né? Florescer ela. Acho que é isso, né? E ficar atento também aos sinais Sim, do nosso organismo, né? sim. Que a gente falou no início, que o nosso organismo dá o tempo todo. Ficar alerta, né? Ele nos dá sinais, né? Não vamos deixar pra piorar, né? Pra buscar. Deixar que a bomba exploda, que aquele, né? Que eu chegue no meu limite, né? Porque às vezes o paciente chega no limite, muitas vezes não porque ele quer também, porque ele não teve apoio, ou porque ele não sabia por onde começar, ele tá depressivo, ele não dá conta de dar aquele primeiro passo, não tem ninguém pra ajudar. Então, assim, é buscar, né, dá esse pontapé, vai no posto, vai no CAPS, fala, eu preciso de ajuda, me ajuda, me encaminha pro profissional, se não for aqui, mas procure, né, a sua maior riqueza é a sua mente, né, e sem uma mente saudável a gente não tem nada, né, nada tem continuidade, né, um trabalho, amizade, relacionamento, vida financeira, nada. Antes da gente finalizar, né, que já terminou as perguntinhas, eu acho importante a gente falar um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, sobre a nossa rede de saúde mental de São Gotardo, né, onde buscar ajuda, né, qual que é o papel de cada um, o que a gente pode estar ajudando essa população nesse sentido. Sim. Porque, né, a gente tem que orientar onde procurar, em que contexto procurar, porque muitas vezes a gente trabalha, né, com um público diferente, né? Sim. Então, assim, por exemplo, nós temos 3 redes aqui, né, de saúde mental, que é o ambulatório municipal, né, que atende... Que hoje atende autismo, né, crianças até 11 anos com transtorno de desenvolvimento, né? Tem o atendimento psicológico e psiquiátrico, né? Hoje, no momento, não. No momento, a gente não tem a médica, né, que está atendendo, mas o atendimento psicológico é realizado lá. Sim. E temos o NASF, né, Nayara, onde que as psicólogas do NASF atendem nas unidades básicas de saúde. Então, dentro da equipe do NASF, nós somos 5 psicólogas, que subdivide, né, os atendimentos nas UBSs, né, incluindo guarda dos ferreiros também. E aí nós atendemos, né, um público tanto no atendimento individual
quanto no coletivo, nos grupos, né? Serão iniciados, né? Também a gente frisando. Tá ainda, né, tá planejando, tá no processo ainda de na estruturação, verdade. né? Mas com o propósito de começar agora no finalzinho de fevereiro. Isso vai nos auxiliar muito, né, nessa questão da conscientização, da prevenção, né, dos agravos de saúde mental, de transtornos mentais, enfim. E tem o CAPS, eu acho que vocês podem falar. Um minuto de danos, Só um minuto, que nessa questão do NASF, eu ainda acho importante a gente frisar que a questão do cuidado com a saúde mental também é um cuidado integral com a gente como um todo, né? Então, a gente tem outros tipos de atendimentos que auxiliam nisso também. Igual a Camila já falou, tem os grupos de atividade física, os grupos de nutrição, né, que é de emagrecimento, e a gente não comentou a questão de atendimento social, né, que a gente tem também do NASF, e a auriculoterapia e a acupuntura que o Alexandre tá fazendo agora. Então, acho que é super interessante. Isso tá sendo tão prazeroso pros nossos pacientes. Nossa, eles estão amando. Muito gente. bom. Ai, gente, deve ser muito bom, né? Ah, eu quero também. Já falei, eu quero também. Pra nós sobre o CAPS. Então, né, o CAPS é o Serviço de Saúde Mental especializado, né, em casos graves. A gente atende a demanda infanto-juvenil grave e adulto, né? O paciente, ele pode ir, como a Mariana falou no início, né? Com o encaminhamento da UBS, muitas vezes vocês fazem esse trabalho, né, de acolhimento, encaminhamento para nós. E também a demanda espontânea, o paciente vai ser avaliado pela equipe técnica, né? Se não for lá o acompanhamento, né, porque nós atendemos a demanda grave, a gente vai encaminhar para o órgão necessário, responsável, né, para aquele acompanhamento. Mas a gente conta com uma equipe também multiprofissional, né? Somos 3 psicólogas, assistente social, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 2 médicas. Lembrando que nós atendemos a demanda de álcool e drogas também, né? Que a gente não falou um pouquinho ainda hoje. É uma demanda que a gente atende agora não, já atende há um tempo, mas a gente está com uma nova profissional direcionada para esse público, né? Então, pacientes álcool e drogas graves, né? É sempre lá com a gente, também podem procurar, tá, gente? E também, né, falar sobre o atendimento que é feito, né, para adolescentes também que estão, né, com esse problema. Desculpa a tosse. Tudo bem. Que estão, né, passando por essa situação. Deixa eu ver, pode falar. Então, né, o público infanto-juvenil também de álcool e drogas é acompanhado. A gente tem uma demanda judicial também, né, grave, né, Mariana? E tem aumentado bastante, infelizmente, mas é com a gente também, tá? Quer falar alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tá bem, Mariana? Eu tô com uma certa tosse. Então, mais alguma coisa, meninas, pra gente acrescentar? Tudo certo? Vamos nos cuidar, né, gente? Vamos procurar. Temos o serviço à disposição de todos. Buscar saber o que o município oferece, né? Porque muitas vezes a gente deixa de se cuidar por não saber que tem aquilo sendo ofertado pra gente. Muitas vezes chega até nós lá, eu não sabia que tinha o CAPS e tudo. Mas então, né, vamos aproveitar o que o município tem pra nos oferecer, que são serviços, né, privilegiados, né? E é isso, estamos aí à disposição de vocês. Mente sã, corpo sã. Isso aí. Então, obrigada, né, pra vocês que estavam aí ouvindo a gente, assistindo. E obrigada pela participação, meninas. E é isso. Agradeço. Foi um prazer.